Será que Deus quer de você, cristão, um voto de pobreza? Será que Ele quer que você tenha uma renda que dê simplesmente para pagar as contas, apertada ali no mês, mas ainda está com as contas todas quitadas, poder sair talvez um final de semana ou outro? Ou será que a prosperidade financeira, que ainda hoje é um tabu muito grande para muitas igrejas, é de fato uma promessa de Deus para você? Esse é o assunto desse vídeo, vem comigo. O que será que a Bíblia vai falar sobre finanças? Você vai poder identificar esses trechos durante toda a palavra e eu quero ler com você em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 6, que vai falar o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, pausa aqui, porque tem uma coisa muito importante que Paulo vem falar para Timóteo nesse texto. Timóteo, olha só, é melhor que uma pessoa tenha lá como se vestir, como comer, não tenha grandes riquezas se essa riqueza, esse acúmulo de patrimônio vier a subir a cabeça dela de tal forma que ela comece a se afastar dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, que é pensando no conceito do cristianismo e o que isso tem a ver com empatia, em abençoar o próximo. Será que Paulo queria exclusivamente falar que ser rico é pecado? Ou talvez o amor ao dinheiro, a busca desenfreada e sem propósito, guarda isso porque isso é muito importante, uma busca por capital financeiro sem propósito é o que pode levar uma pessoa a se distanciar de Deus, a se distanciar dos ensinamentos de Jesus. Quer ver o que ele continua falando sobre isso? Será que daria conselho para ricos se ser rico fosse de fato um pecado? Olha comigo no versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira riqueza. Compreende que, mais uma vez, Paulo está falando aqui sobre qual é o propósito de você buscar a prosperidade financeira, se não for para abençoar o próximo, se for simplesmente para acumular capital e deixar de herança para gerações futuras. Será que esse tempo, pensando na sua salvação, pensando em aproveitar ainda o máximo possível aqui na Terra, seria de fato simplesmente acumular por acumular? Deixa eu te contar uma breve história. Na minha adolescência, por volta de 2004 a 2006, eu fazia cursinho, então queria prestar vestibular e aí, na verdade, antes do vestibular eu queria fazer escola militar, mas antes de ir para o cursinho eu assistia à TV Band, se eu não me engano era a TV Band na época, e passava sempre nesse horário, após uns animes, um culto da Igreja Internacional da Graça, do pastor R.R. Soares. E eu sempre lembro dele falar sobre dízimos e ofertas em todos os cultos. E naquela época eu achava aquilo um tanto estranho. É assim com você? Você também tem um certo preconceito em se falar de dinheiro na igreja? Por que eu estou contando isso?
Eu era de uma igreja, frequentava uma igreja onde não se falava em momento algum no púlpito em dízimo e oferta. São duas coisas diferentes perante a Bíblia. Para você poder entregar o seu dízimo, que era a única coisa que ainda estava dentro da doutrina da igreja, você tinha que encontrar um tesoureiro antes ou após o culto para entregar o seu dízimo. Não se falava, pelo menos eu não me lembro em momento algum de se falar em ofertas. Dízimos era fora de culto, em alguma aula, alguma escola dominical, uma vez ou outra, muito dificilmente. Só que antes de eu entrar na universidade, era 2009, eu fui fazer cursinho em Belo Horizonte, Minas Gerais, e fui frequentar uma igreja que era do Sapatinho de Fogo, Reteté, das irmãzinhas do Coque. Mas o interessante era que era uma igreja muito abençoada. Você via que Deus de fato agia através das pessoas naquela igreja, mas era uma igreja que falava-se todo culto, um culto após o outro, sobre dízimos e ofertas. Então, um belo dia eu parei para pensar, como que seria pecado falar em dinheiro em um culto e aquele culto ser tão abençoado como de forma era? Não teria alguma incongruência nisso? E aí, em um belo dia, depois de ter entrado na faculdade, era meu segundo semestre de 2009, vim frequentar uma igreja onde o pastor falava o seguinte: por muito tempo eu tive muita dificuldade, muito receio e medo em falar sobre dinheiro, em falar sobre ofertas no púlpito, porque eu tinha para mim que as pessoas tinham uma certa resistência. Até o dia em que Deus me confrontou perguntando: por que você está impedindo a minha igreja de ser abençoada na área financeira? Olha como que isso é forte. Por quê? A partir do momento que um líder religioso, seja um padre, um pastor, um presbítero, deixa de falar em um princípio bíblico, ele está impedindo que aquela igreja prospere naquela área. Por quê? Resumidamente, segundo a Bíblia, o dízimo é uma ordenança, é uma forma de proteção sobre as suas finanças. Se você é cristão e você acredita na Bíblia, isso é claro. Mas as ofertas são uma forma de Deus testar a sua fé em relação ao seu bolso. Não sei se você sabe, mas 60% do fracasso ou do término dos casamentos até 2018 era por conta de dificuldades financeiras. Mexeu no bolso, meu amigo, isso mexe com qualquer um. Então, o quão disposto a abençoar o próximo, isso é uma forma de empatia, você está a partir das suas finanças. Não seria isso uma forma de representar o cristianismo, se doar por outros? E é justamente isso que Paulo vem falar para Timóteo a partir do verso 17. Dá um conselho, Timóteo, para os ricos que não acumulem tesouros aqui na terra, que esse tesouro possa sim ser bênção para eles, mas que eles possam abençoar o próximo. Tem uma música gospel, um louvor que eu gosto muito, do cantor Mauro Henrique, chamada Pequeninos, que em síntese ela fala: quando visitei, quando alcancei, alimentei teus pequeninos, foi que enfim te encontrei, foi que enfim te conheci nos olhares dos teus pequeninos. Olha que profunda essa mensagem. É a partir do ID que nós podemos ser abençoados sim com a nossa finança. Não é nenhum problema você pensar em se aposentar mais cedo, não é problema você pensar em uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda que vai fazer você sair de um emprego que talvez você não goste hoje. Então você precisa sim buscar novas fontes de renda, você precisa buscar uma progressão de carreira no seu trabalho, por que não? Mas que tudo isso tenha um propósito de abençoar o reino.
Não tem problema nenhum você buscar a riqueza, a prosperidade financeira, mas desde que ela também tenha um propósito aqui na Terra. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Um abraço e até a próxima.